o que é a Covid-19, afinal de contas. Olha, o conteúdo desse vídeo é exclusivamente médico, tá? O objetivo é apenas explicar para as pessoas o que nós já sabemos em termos de evidência científica sobre essa doença que mudou as vidas da nossa geração. Então eu decidi colocar aqui no meu canal uma playlist falando sobre a Covid-19. Agora nós estamos no momento da pós-pandemia. E para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias e eu já acompanhei, já cuidei de milhares de pacientes com Covid-19 desde o início da pandemia. Então, fiquem ligados nesse vídeo que eu vou passar para vocês tudo o que eu sei sobre a Covid-19 e também assistam aos próximos vídeos dessa playlist. Dá logo play aí nessa playlist que vocês vão receber bastante informações sobre essa doença que ainda acomete e ainda vai também acometer muitas pessoas ao longo dos próximos anos. Olha, a Covid-19 é como se fossem duas doenças. Existe uma virose normal comum que parece um resfriado, que provoca coriza, que provoca tosse e vários outros sintomas respiratórios. E existe um segundo ponto da doença, que é uma endotelite. A endotelite é uma inflamação do endotélio vascular. É uma endotelite disseminada, ou seja, do corpo todo. E o endotélio vascular é uma camada de células que nós temos que revestem a parte de dentro dos vasos sanguíneos. É como se fosse uma camada de azulejo que faz um revestimento por dentro das nossas artérias e das nossas veias. Acontece que o vírus, quando entra no nosso corpo, procura essas células. Ele tem um tropismo por essas células, porque essas células contêm a enzima conversora de angiotensina, que é uma enzima por onde o vírus consegue entrar nas células. E aí ele provoca várias lesões, ele mata várias dessas células e faz como se fossem buracos no endotélio dos vasos sanguíneos. E essas lesões provocam inflamação desse tecido, ou seja, do endotélio vascular. E é exatamente isso que faz com que a Covid-19 seja uma doença diferente de uma virose respiratória comum, porque a Covid-19 é uma virose respiratória com endotelite, com inflamação do endotélio. E essas lesões do endotélio vascular podem, em alguns pacientes, provocar agregação das plaquetas. As plaquetas são células do nosso sangue e que servem para estancar sangramentos. Quando existem lesões nos nossos vasos sanguíneos, as plaquetas vão lá e colam nessas lesões como se fossem curativos, para impedir que o sangue saia das nossas artérias e das nossas veias. Acontece que quando existem essas lesões do endotélio, as plaquetas vão passando e vão achando que aquilo ali pode ser uma possível lesão de sangramento. E aí elas começam a colar. Só que o endotélio está lesado em todo o corpo, não apenas nos pulmões. A Covid não é uma doença pulmonar, é uma doença vascular, dos vasos sanguíneos. Então essas lesões ocorrem nos pulmões, no coração, no intestino, em vários órgãos do nosso corpo, inclusive também no cérebro. E aí as plaquetas começam a colar em todos os lugares. Onde existir vaso sanguíneo lesado, endotélio lesado, as plaquetas estão colando, estão agregando. E isso vai provocar um entupimento, uma obstrução dos pequenos vasos, os vasos capilares. Imagine, por exemplo, uma rua estreita, um beco, né? Aqui no Nordeste chamamos de beco, mas é uma rua estreita. Se você parar um carro numa rua estreita, você interrompe o fluxo. Então os carros não conseguem mais passar. E dependendo, se você parar um segundo carro, dependendo de como você pare esse segundo carro,
motos, bicicletas e pedestres também não conseguem passar. E aí você tem a obstrução desses pequenos vasos. E essa obstrução leva a um quadro chamado isquemia microvascular, que é quando o sangue não consegue mais passar porque está tudo obstruído. E essa isquemia microvascular vai provocar inflamação dessa região. Entretanto, lembre que a COVID está acontecendo, essas lesões endoteliais estão acontecendo em todos os lugares do corpo. Então essa isquemia microvascular é disseminada em todos os lugares do corpo. E isso vai fazer com que você tenha, ou melhor, com que o paciente tenha um processo inflamatório em todos os lugares do corpo. Mas lembre, não é apenas inflamação. Inclui a trombose induzida por agregação plaquetária. Então é um processo tromboinflamatório, não apenas inflamatório. A COVID é uma espécie de inflamação associada à trombose microvascular induzida por agregação plaquetária que surge a partir de lesões endoteliais difusas causadas pelo vírus. Parece bem complexo, mas é o resumo de todo esse processo que eu expliquei para vocês até agora. É importante que vocês saibam que quando nós falamos em trombose, em trombo, na verdade se trata de uma palavra que representa um conjunto de fenômenos. Um trombo pode ser diferente do outro. Na verdade, existem 3 tipos de trombos. Existem os trombos chamados de brancos, que são os trombos de plaquetas e fibrinas. Existem os trombos vermelhos, que são os trombos de hemácias e trombina. E existem os trombos mistos, que são como se fossem trombos listrados, semelhante à camisa do Clube Náutico Capibaribe que nós temos aqui no estado de Pernambuco. Uma listra branca e uma listra vermelha. Uma listra branca e uma listra vermelha. Essas listras são chamadas de estrias de Zahn. É um achado microscópico relacionado a esse tipo de trombo e ocorrem porque existem trombos intercalados de plaquetas e fibrinas associados a trombos de hemácias e trombinas. Acontece que essa diferença é muito importante na fisiopatologia da COVID. Por quê? Porque os trombos brancos, que são os trombos de plaquetas, são trombos que surgem a partir de lesões endoteliais. São os mesmos trombos, por exemplo, que desencadeiam um infarto agudo do miocárdio. São os trombos que iniciam todo o processo de obstrução da artéria coronariana, no caso do infarto. Já os trombos que são de hemácias com trombina, são trombos de estase, são trombos que surgem a partir da obstrução. Então, ainda no exemplo do infarto, primeiro existe o trombo de plaquetas, o trombo branco. Esse trombo obstrui o vaso, a coronária, e aí a estase de sangue, ou seja, a paralisação do sangue, faz com que surja o trombo vermelho atrás. E aí, entre um trombo e outro, existe uma porção que é um trombo misto que tem as estrias de Zahn. Então é desta forma que ocorre a trombose no caso do infarto. No caso da COVID é bem semelhante, ou seja, na COVID primeiro nós temos a agregação plaquetária, nós temos a obstrução de pequenos vasos, vem a estase e a formação posterior de trombos vermelhos associados. Então nós temos os dois. Entretanto, o principal tipo de trombo que nós temos na COVID são os trombos de agregação plaquetária. Isso é muito importante, porque inclusive nós já temos evidências de tratamento para esse tipo de trombo relacionado à COVID como sendo benéfico. E nós temos também evidências relacionadas ao tratamento de trombos vermelhos na COVID, mostrando que é pior para o paciente. Então é muito importante saber que existem 2 tipos de trombo e que o trombo da COVID é o trombo branco, que são os trombos de plaquetas. São os trombos que se formam inicialmente, que dão o gatilho
para que a doença progrida para a sua forma grave. E essa inflamação que ocorre disseminada, ou melhor, essa tromboinflamação, provoca o que chamamos de disfunção de múltiplos sistemas. Ou seja, a COVID sai acometendo todos os órgãos do corpo, os pulmões, o intestino, o coração, o cérebro, enfim, o fígado também sofre bastante nesse contexto. E essa disfunção, ou seja, o mau funcionamento desses órgãos, a partir de um processo tromboinflamatório, em que existe isquemia microvascular disseminada, faz com que o paciente evolua para a falência de múltiplos sistemas, que antigamente se chamava de falência de múltiplos órgãos. E nesse caso, a mortalidade se torna muito grande. A maioria dos pacientes falecem quando isso ocorre. Então é isso. Em resumo, o vírus entra no corpo, procura a enzima conversora de angiotensina, que está em alguns órgãos, mas principalmente no endotélio vascular. E aí ele sai lesando o endotélio vascular, sai provocando pequenos buracos nessas células que revestem a parte de dentro dos vasos sanguíneos. E esses pequenos buracos provocam a inflamação desses vasos sanguíneos, de todos os vasos sanguíneos, na verdade, e o aumento da resistência vascular, e aí vem os sintomas iniciais da COVID, que eu vou explicar em outro vídeo. E a partir daí, pode haver em algumas pessoas a agregação de plaquetas nessas lesões, e isso desencadeia um processo de trombose microvascular, que provoca a isquemia, ou seja, o sangue para de passar, e isso desencadeia um processo inflamatório disseminado e que, na verdade, se constitui em um processo tromboinflamatório, porque essa inflamação faz com que mais plaquetas agreguem, e mais plaquetas agregadas vão provocar mais inflamação ainda. Então é um processo retroalimentado, como se fosse uma bola de neve. E esse processo retroalimentado de trombose e inflamação vai levar os pacientes à disfunção de múltiplos sistemas e, posteriormente, à morte por falência de múltiplos órgãos. Então isso é o que nós chamamos de a fisiopatologia da COVID-19. Eu vou passar para vocês alguns estudos agora para vocês entenderem que o que eu estou falando não é da minha cabeça, que existem estudos que demonstram tudo isso. Então, por exemplo, esse aqui é um estudo que foi feito lá na China e que mostrou a presença de células inflamatórias no endotélio vascular dos pacientes que faleceram de COVID. Já esse outro estudo demonstrou a presença das plaquetas agregadas microvasculares. Esse estudo foi realizado nos Estados Unidos. Já a presença de inflamação disseminada já é de conhecimento geral, inclusive é a base para o tratamento com corticoides, que eu vou falar também em outro vídeo, tá? Então, na verdade, é um processo que se inicia com inflamação do endotélio, depois com trombose microvascular induzida por agregação plaquetária e posterior inflamação generalizada. Olha, eu vou deixar aqui também para vocês um quadro. Esse quadro que eu estou colocando aqui faz parte de um dos meus estudos sobre COVID, que foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e já foi replicado por várias plataformas científicas no mundo, como a Cielo, a PubMed e a própria Organização Mundial de Saúde. Durante muito tempo foi o estudo mais lido do mundo, na verdade o texto mais lido do mundo sobre aspirina e COVID. Não sei se ainda está em primeiro lugar, mas foi durante muito tempo, mais de ano inclusive. E nesse estudo eu levantei toda essa teoria da fisiopatologia da COVID-19 e resumi nessa tabela que eu vou deixar aqui para vocês. O estudo está em inglês, porque as publicações científicas são sempre realizadas em inglês. Mas quem quiser pode colocar no Google aspirin em inglês, COVID, e se quiser colocar meu nome que vai aparecer o estudo, tá bom? Então é isso.
Quem quiser pesquisar mais, fique à vontade e eu espero que eu tenha ajudado. É um vídeo um pouco complexo. Entender a Covid não é fácil porque é uma das doenças mais complexas da medicina. Mas basicamente é o que eu expliquei. Então continue assistindo aos meus vídeos, que eu vou deixar aqui uma playlist com muitas informações sobre essa importante doença. Eu espero que vocês gostem. E se você ou alguém que você ama estiver com sintomas gripais, eu posso realizar o acompanhamento médico online para todo o Brasil. O trabalho começa com uma primeira avaliação inicial no mesmo dia em que o contato é realizado, sem sair de casa e sem precisar pegar aquelas filas dos hospitais, a qualquer hora do dia ou da noite. Primeiro faremos um levantamento de todos os seus sintomas e também dos seus fatores de risco, para mapearmos todo o quadro e evitarmos surpresas. Depois, com a ajuda de um oxímetro de dedo, eu vou avaliar a sua saturação de oxigênio e seus batimentos cardíacos durante o repouso, durante inspirações forçadas e também durante e após pequenos esforços. E desta forma teremos uma boa noção sobre a presença de alterações de resistência vascular que caracterizam a Covid-19. Além disso, também teremos informações sobre a difusão de oxigênio nos seus pulmões e assim levantar suspeitas sobre alterações inflamatórias pulmonares. Se necessário, realizaremos exames complementares, tanto de imagens como também exames laboratoriais. E tudo será pelo seu plano de saúde, porque nós emitimos receituários com assinatura digital válida em todo o Brasil, tanto para a solicitação de exames, como também para comprar as medicações que eventualmente forem indicadas para o seu tratamento. Cada consulta vai gerar um retorno incluso para reavaliarmos e também para você tirar dúvidas. Além disso, você terá contato direto comigo através do WhatsApp, para me informar sobre qualquer mudança que houver no seu quadro clínico. E se decidirmos que há necessidade de um atendimento presencial, eu vou fornecer um relatório de encaminhamento para que os médicos aí da sua cidade tenham o seu trabalho facilitado. E para mais informações sobre este serviço, acesse o link que está aqui na descrição deste vídeo.